Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia. Se você nos acompanha quando esse vídeo ele está sendo postado, hoje é dia de Natal. Um Feliz Natal para você, um Feliz Natal para a sua família. Que Deus te abençoe, que esta solenidade da encarnação do Verbo, de Deus que se fez gente, nos ajude a celebrarmos a vitória do amor, a vitória da paz sobre tantos desafios, tantas tristezas que existem nesse mundo. Deus nos ama tanto que Ele se fez um de nós. Feliz Natal! E no dia de hoje nós vamos meditar os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. Mas antes nós vamos voltar um pouco àquilo que foi o conteúdo da reflexão de ontem. Com muita fé, com muita confiança, queremos rezar, agradecer a Deus pela graça de, durante este ano, termos lido a Bíblia, ou a Bíblia toda, ou pelo menos o Novo Testamento. Com muita fé e devoção, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para a meditação dos capítulos 4 e 5. Mas antes da meditação desses dois capítulos, nós vamos voltar um pouco e vamos passar um considerável tempo do dia de hoje meditando aquilo que foram as cartas que estão dentro do livro do Apocalipse, as 7 igrejas que esse texto foi endereçado. E aí nós lembramos sempre que em cada uma dessas cartas, desses textos, dessas mensagens, nós temos um elogio, uma correção ou uma crítica e também ali uma promessa. Então, são textos belíssimos, muito importantes. Quando nós lemos o Apocalipse, nós vamos lembrar que primeiro é um livro de promessa, dizendo que Cristo, o bem, ele venceria todo o mal, toda a provação. A Babilônia, que aqui é o Império Romano, a própria cidade de Roma, seria destruída, o Império Romano seria destruído e Cristo ele teria a última palavra. Isso foi isso que aconteceu, o Império ele se prostrou diante de Cristo. Então nós temos o livro de promessa, nós temos um livro que fala sobre o futuro, diz aquilo que vai ser a comunidade, aquilo que vai ser a humanidade no futuro. Aqui tem a salvação de Cristo. E também um livro que fala sobre liturgia, que fala sobre celebração, que nos apresenta como será o céu. Essas 7 cartas, a primeira delas endereçada à comunidade de Éfeso. Aqui tem grandes elogios. Éfeso era uma cidade onde tinha uma deusa pagã chamada Ártemis, que era muito famosa. Iam pessoas de muitos lugares lá para adorar essa deusa pagã. Então nós tínhamos seguramente judeus, pessoas que tinham vindas do judaísmo, mas nós tínhamos também ex-pagãos. E esses pagãos, eles estavam em um contexto que eles eram minoria e ali estava muito enraizado na parte econômica, na parte cultural, a adoração a essa deusa pagã. Então aqui era muito difícil ser cristão, era muito difícil não voltar a se corromper com aquilo que havia sido o costume ali, a prática de vida da maioria destas pessoas da comunidade. E aí o apóstolo, aí nós temos São João dizendo: eu conheço a tua conduta, a tua perseverança, fostes colocados à prova e vocês não esmorecestes. E aí depois ele diz assim: eu tenho apenas uma coisa para reprovar, para questionar. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor? Significa que aqui já havia um certo esfriamento da fé. Começamos a viver a fé de forma apática, de forma mais fria, como se fosse apenas uma tradição. Então aqui era preciso voltar através do Espírito Santo a ter aquele fervor, a ter aquele amor inicial. Volta para o primeiro amor.
Aqui é um grande ensinamento para nós. Todos nós já fizemos na nossa vida, seguramente já tivemos um encontro pessoal com Cristo. Então volte a esse encontro, volte a esse primeiro amor. Segunda carta à igreja de Esmirna. E aqui o texto ele escreve: assim diz o primeiro e último, aquele que esteve morto, mas que voltou à vida. Conheço a tua tribulação, a tua angústia, és rico, porém, rico diante de Deus. Então, em Esmirna nós temos uma comunidade que sofreu tribulações, que era angustiada, mas diante de Deus era rica. E aí ele continua: e as blasfêmias de alguns dos que se afirmaram judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Então ali havia um grupo de judeus, ou ex-judeus, que estavam, principalmente de judeus, seguramente esses judeus, eles estavam perseguindo muitos cristãos. Aqui a perseguição nessa cidade de Esmirna, ela não vinha dos pagãos, vinha principalmente dos judeus. E aí ele diz: eu sei das blasfêmias de alguns que se afirmam judeus, ao contrário, eles não são judeus. Aí olha o que ele fala. O que é sinagoga? Sinagoga não é um templo. Sinagoga é um conjunto de pessoas. Sinagoga, quando um grupo de judeus ele se reúne, ele tem uma sinagoga. Nós muitas vezes pensamos, a sinagoga é um templo judaico. Então a sinagoga, ela pode se reunir na casa, ela pode se reunir em um templo, mas sinagoga é um grupo de pessoas que está reunido. Aí ele diz: vocês judeus, vocês pensam que vocês são judeus? Vocês são uma sinagoga de Satanás. Olha, não tenhas, aí ele vai dizer para a comunidade, não tenhas medo de sofrer. Tereis uma tribulação de 10 dias. E aí depois ele vai dizer: e depois vocês receberão a coroa da morte. Ao vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Ou seja, um dia nós vamos morrer, segunda morte será o castigo eterno, o castigo do inferno. E aí ele diz: ao vencedor, aqueles que permanecerem fiéis não serão lesados por esta segunda morte. Aqui nós temos principalmente, aqui uma das poucas exceções, aqui nós não temos diretamente nenhuma crítica aos cristãos daquela comunidade, mas principalmente aos judeus que viviam lá. E aí depois nós vamos para Pérgamo. Pérgamo tem também um elogio, e aí depois tem a reprovação ali no versículo 14. Reprovações a fazer. Existem pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço sobre os filhos de Israel. Então, se nós voltarmos ali para Números, capítulo 13, versículo 16, nós vamos ver quem foi Balaão e a idolatria que acontecia naquele período. Capítulo 31 de Números, e também pode voltar ali no capítulo 25, quem quiser aprofundar o que significa aqui este comportamento das doutrinas de Balaão. Eram adoradores que haviam no tempo de Israel, ainda no Antigo Testamento. E aí depois, aqui tem a correção: converte-te. Olha, converte-te, pois, do contrário, virei logo contra ti, para combatê-los com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça. E ele diz: ao vencedor do maná escondido, lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Outra comunidade, Tiatira, versículo 19, conheço a tua conduta. Aqui é muito bonito, Olha a conduta dessa comunidade. Conheço a tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança, as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Olha, elogiando ali aquela comunidade. São palavras aqui que todos nós gostaríamos de ouvir um dia de Deus. E aí depois, porém, contudo, então é como se fosse assim: primeiro vem o elogio, passa a mão na cabeça, primeiro agrada e depois vem a correção. Porém, reprovo-te, contudo, pois deixaste em paz Jezabel, essa mulher que se afirmava profetisa. Então aqui nós temos o comportamento de pessoas que seguiam, aqui já está falando sobre o paganismo, de prostituição, de maus comportamentos, da exigência de conversão a essa comunidade que estava se paganizando novamente. Então, olha, cada comunidade tem uma realidade diferente. Éfeso, uma comunidade que estava se esfriando, fiel, mas já estava morna. Quando nós ouvimos ali Esmirna, já tinha uma grande perseguição por parte dos judeus. Aqui em Tiatira, nós temos pessoas que estavam vivendo
muito próximas aqui da prostituição, um paganismo, um sacrifício principalmente dos ídolos. E aí vem São João e ele corrige. Então cada comunidade, um contexto, uma realidade diferente. E aí vem a promessa ali a partir do versículo 26. Eu sugiro aqui, se vocês quiserem, aqueles que tiverem gás para isso ainda, hoje é dia de Natal, vocês podem grifar aqui o versículo, que aqui escolham 3 cores. Aqui nós temos a promessa, nós temos a correção e primeiro nós temos o elogio. Então o elogio, a correção e a promessa. Grifa ali com 3 cores diferentes ou circulem. Eu circulei quando começa cada uma dessas partes. Posso até tentar mostrar. Então vamos ver aqui primeiro versículo 19. Então, conheço tua conduta. Aqui o padre mostra. E aí depois, o reprovo-te, um pouquinho aqui mais para baixo. O reprovo-te. E aí depois vem ao vencedor, que é a promessa. O vencedor, que é a promessa. Então foi assim que eu fiz também com essa comunidade de Tiatira. Depois nós temos sides. Sides, vocês vão fazer o exercício, começa com a crítica, e aí depois vem o elogio, aqui inverte um pouco, e lá no final tem o vencedor, que é a parte da promessa. Depois nós temos Filadélfia, começa com o elogio. Padre, onde está o elogio? Está logo ali no versículo 8. Aí ele vai e diz, mas guardaste minha palavra e não renegastes meu nome. E aí depois vem a crítica. A crítica já está no versículo 9. Aqui a crítica é maior do que o elogio para essa comunidade de Filadélfia. Tinha vontade de conhecê-la quando eu fui para a Turquia. E aí o guia do grupo ele falou, padre, ali não sobrou nada. Em Filadélfia não sobrou nada. Então, muito triste. Lugares assim que foram comunidades tão fortes hoje serem lugares praticamente abandonados. Turquia, Papa Leão XIV esteve lá, mas a Turquia é um local que está sendo muito perseguido, os cristãos estão sofrendo muito. Então, vocês também podem ver ali estas 3 partes, o elogio, a crítica e a promessa. Agora, a última de todas, essa é a que eu mais gosto, é de Laodiceia. Laodiceia, o padre já disse, as cidades antigamente, elas... Hoje, onde que era uma ruína, você tinha uma cidade, aí quando você ia construir, você construía por cima da ruína, construía por cima. Então, aqui vão tendo várias camadas de construção. Quando alguém quer voltar ao original daquilo que aconteceu, daquilo que era uma cidade na época de Jesus, dos apóstolos, é preciso voltar várias camadas. Então, em Laodiceia, eles fizeram esse trabalho. Ali tinham várias camadas, e aí eles chegaram lá na camada de baixo. Então, para as pessoas não precisarem descer lá embaixo, eles colocaram um grande vidro transparente, como se fosse uma galeria. Então tem um grande vidro assim transparente, nós vamos andando em cima desse vidro e vamos vendo lá embaixo aquilo que era o original. E aqui vai aparecer um texto aqui, a partir do versículo 15, um texto belíssimo, duro. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente, oxalá fostes frio ou quente. Assim porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Olha, versículo 19. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui dizendo que o morno ele será vomitado, aquele que não é quente nem frio. Aqui diz também que o Senhor ele está à porta e ele bate e ele espera encontrar entrada. Capítulos 1, 2 e 3 nós temos a introdução. Aqui nós temos, não é Apocalipse, aqui claro que é o livro do Apocalipse, mas a literatura ela não é apocalíptica, ela não é simbólica, é como se fosse uma exortação, muito parecido com aquilo que eram as cartas de São Paulo. Então o texto começa com uma exortação. Aqui o Apocalipse mesmo vai começar a partir do capítulo 4, que vão começar as visões. Estas primeiras visões são visões proféticas e são visões, principalmente visões cósmicas. Aqui nós vamos ver no capítulo 4 e 5, falando sobre um culto celeste. Nós temos nestes capítulos
a ênfase mostrando que Deus, ele será adorado. E aqui Deus, ele recebe um cognome, ele é simbolizado pelo Cordeiro. Nesse livro aqui do Apocalipse, pelo menos 30 vezes vai aparecer esse nome Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? E aqui ajuda muito a relacionarmos com o Evangelho de São João. Por quê? O Evangelho de São João vai mostrar várias vezes, João é o João apóstolo, não é o João evangelista. Uma vez uma pessoa perguntou, padre, qual que é a diferença de São João apóstolo e São João evangelista? A maioria de nós sabemos, João evangelista foi quem preparou o caminho, era o filho de Santa Isabel. Agora, João apóstolo era aquele que era um dos 12, que depois ficou para cuidar de Nossa Senhora. Então, João apóstolo, ele falava muito de São João evangelista e dizia que João evangelista definia Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que ia tirar o pecado do mundo. Olha o Cordeiro de Deus. Então, o autor deve ser o mesmo, e esse autor aqui ele mostra várias vezes tratando Jesus como Cordeiro. Várias vezes nós vamos encontrar aqui esta expressão de Jesus como um cordeiro. E aí no capítulo 4, se vocês quiserem um breve resumo, muito breve mesmo, o capítulo 4 vai falar sobre o trono de Deus. Aqui nós temos uma visão de um trono celeste que destaca a adoração perpétua dos anjos e dos santos, refletindo a liturgia eterna da igreja. É como se fosse um cântico dos anciãos. E aqui, de fato, tem o cântico dos 24 anciãos. Isso daqui aparece no capítulo 8 a 11, o que nos faz recordar um pouco daquilo que foi o Magnífica, daquilo que é o Te Deum, um canto dizendo que Deus está acima de tudo. Então, nesse capítulo 4, nós temos um grande louvor. Aqui não começa as perseguições ainda, é um capítulo de grande louvor a Deus. Os símbolos, muitas vezes, não é tão fácil de ser decifrado, mas nós vemos aqui os anjos falando daquilo que é o céu. O que é o céu? É um grande louvor a Deus. E aí depois, no versículo 7, vão aparecer aqui 4 símbolos. O primeiro vidente é semelhante a um leão, o segundo vidente a um touro, e ao terceiro a face de um homem, e o quarto vidente é semelhante a uma águia em voo. Olha, isso daqui é tão bonito, tão bonito, tão bonito, tão profético, porque a igreja tem 4 evangelhos. O texto diz assim, o primeiro vidente, o que é o vidente? O vidente é aquele que vê, que enxerga. Aqueles evangelistas, quem escreveu os evangelhos, são videntes. Por quê? Porque eles viram Jesus e conseguiram colocar por escrito aquilo que era o essencial da revelação divina que deveria ser transmitido por todas as gerações. Então vai dizer assim, começando pelo último, o último vidente é semelhante a uma águia em voo. Quem que é esse vidente semelhante a uma águia em voo? É o próprio João. Por quê? Porque o evangelho de João Batista, ou o evangelho de São João, ele sempre foi visto como o evangelho representado pela águia, porque ele começa dizendo assim, o verbo divino se fez carne e veio habitar entre nós, aquele que existe desde toda a eternidade, o verbo que estava com Deus, ele se fez gente. Então é uma águia. O que acontece com a águia? Ela vem do céu, vem do alto para baixo. Então esse texto vai mostrar que Deus ele se fez gente. João Evangelista, o Evangelho de João, ele é recordado pela águia. E aqui nós temos a águia. E aí depois nós voltamos e vemos o homem. O terceiro, a face de um homem. Quem que é o homem? Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus ele começa com a genealogia de Jesus. Quando nós pegarmos o Evangelho de São Mateus, nós vamos ver ali no começo, desde o primeiro capítulo, a genealogia. Jesus, ele sendo apresentado a partir dos seus pais, a partir daqueles que eram seus descendentes. Então é um texto muito claro que vai mostrar para nós qual foi a descendência de Jesus. Então é simbolizado pelo homem. E aí depois nós temos um que é simbolizado, o primeiro vidente, o leão, e nós temos também um que é simbolizado pelo touro. Começando aqui pelo primeiro, o leão. O que é o leão? O leão é o símbolo daquele que estava no deserto. O leão é o rei do deserto, o rei da mata, da floresta, é o rei dos animais. O Evangelho de São Marcos, ele começa com São João Batista no deserto. Eu até vim aqui buscar
o texto, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito por Isaías. E aí ele vai seguindo, e aí depois ele diz, versículo 4, João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então o Evangelho de São Marcos mostra Jesus onde? O Evangelho de São Marcos, como que ele começa? Ele começa falando que João Batista ele estava no deserto. E qual que é o animal que representa o deserto? O animal que representa o deserto é o leão. E aí se nós vamos para um outro evangelho, nós temos aqui o Evangelho de São Lucas, vai mostrar que os pais de João Batista, o pai de João Batista, Zacarias, ele estava servindo no templo, quando ele recebeu a visão que a esposa dele ficaria grávida, que ele teria um filho na velhice. E o que se fazia no templo? O que se oferecia no templo? Se oferecia animais, se oferecia touro. Então, o símbolo do Evangelho de São Lucas é um touro. Por quê? Porque o começo do Evangelho de São Lucas fala que o pai de João Batista, Zacarias, ele estava oferecendo animais no templo. E o animal, seguramente, ele pode ser simbolizado pelo touro. Então, esses 4 animais representam os 4 evangelhos. Leão representa o começo do Evangelho de Marcos. Touro representa o começo do Evangelho de Lucas. Depois, o homem, começo do Evangelho de Mateus. Águia, nós temos aqui o começo do Evangelho de São João. Para mim isso daqui é belíssimo, é belíssimo. Aqui não havia nem sido definido ainda os 4 evangelhos. Então ninguém pode dizer que ele escreveu já sabendo aquilo que seria o futuro. Não, aqui ele escreveu sem saber aquilo que aconteceria. E aí depois mostra como foi um canto sem parar, dia e noite, ali no versículo 8. Aqui é um canto de adoração a Deus, aqui é a liturgia celeste, aqui é o céu. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que é e aquele que vem. Veja, quem que é Deus? Ele era aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Ou seja, o Senhor de toda a história, o Senhor do passado, do presente e também do futuro. Aqui nós vamos ter alguns sinais a partir do versículo 8 até o versículo 11, do versículo 11, mais ainda, digno és tu, Senhor e Deus nosso, nós vamos ter sinais do Magnificat, oração que foi proferida por Nossa Senhora. Então vai dizer, digno és tu, Senhor, o nosso Deus, de receber a honra, a glória e o poder, pois fostes tu que criaste o universo, foi por tua vontade que ele foi criado. E aí nós vamos finalmente para o capítulo 5. O capítulo 5 vai dizer quem poderá abrir o livro é a revelação divina, quem pode abrir é apenas Jesus, quem poderá abrir o livro, e aí vai dizer quem pode abrir é apenas, o versículo 5 diz, é Jesus, é o leão da tribo de Judá. Veja, versículo 5, capítulo 5. Um dos anciãos, porém, consolou-me, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono com os 4 videntes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Quem que é esse cordeiro que está de pé? E aqui vai ter o canto diante do cordeiro. Esse cordeiro só pode ser o Cristo. Como o padre disse, pelo menos 30 vezes vai aparecer esse termo cordeiro. Olha o canto aqui. E eles cantavam em uma única voz. Digno és tu de receber o livro. Adoração a Jesus. Daqui é uma adoração no céu. Essa é a igreja celeste. Digno és tu de receber o livro, de abrir seus selos, pois foste imolado por seu sangue. Resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, mostrando que a salvação é para todos, não para um grupo exclusivo. Deles fizeste para nós, Deus, uma realeza de sacerdotes que reinarão sobre a terra. Versículo 12, proclamarão em alta voz, digno és o cordeiro imolado, de receber o poder, honra, poder, riqueza e sabedoria, força, honra, glória e louvor. E aí depois, por fim, versículo 13, e ouvi toda criatura no céu, na terra sobre a terra, no mar, e todos os seres que nele viviam proclamarem, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Quando os videntes diziam,
Amém. E os anciãos se prostravam para adorá-lo. Nós temos aqui aquilo que é a liturgia celeste. Pessoas adorando o Cordeiro. Quem está no centro, no céu, é o próprio Deus. E no céu, a nossa existência, a nossa vida será um profundo adorar, um profundo louvor a Deus, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, amanhã nós temos dos capítulos 6 a 8. Se vocês conseguirem, o bloco é do capítulo 6 a 9. Eu sei, é tempo de Natal, é mais difícil, mas nós pegamos ali capítulos menores, só do 6 ao 8, mas aquilo que realmente deveria ser estudado, um bloco é do capítulo 6 a 9. Feliz Natal, que Deus te abençoe, o Cordeiro que está no céu, que é celebrado lá diante dos anjos e dos santos, é o mesmo que nós celebramos o nascimento aqui na terra. Participe da missa, reze em família e tenha certeza, Deus nos ama tanto, 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 que Ele se fez um de nós e continua se fazendo em cada santa Eucaristia. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.